Mas ele não se esqueça que Satanás ele continuou tendo acesso ao céu. Então, isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como Satanás. Porque a gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele está preso no inferno. Então não está preso no inferno. Não, ele é o príncipe, Jesus chama o príncipe da potestade do ar. Paulo fala, chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento, esse céu azul que a gente vê. Esse é o que a gente vê. É. Anda de avião e tudo mais. O segundo céu é onde está o império das trevas. Não é uma coisa. É um céu, é um lugar Alguns espiritual. Mas alguns dizem que está no espaço sideral. Então, mas lá é onde ficam os anjos também? Não, ali é onde ficam os demônios e Satanás. Só? Porque quando Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados e potestades e poderes, e fala nas regiões celestiais. Entendeu? Então, ele está no segundo céu. E Deus está no terceiro céu, que é onde está o trono de Deus e os anjos. Ah, tá. E ele tem acesso ao terceiro Ele céu? tem acesso. Lá no livro de Jó, diz que Deus, um dia que Deus reuniu os seus anjos, chegou também Satanás. E começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo. Depois da queda. Depois da queda. Então, depois da isso que eu queda. não entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu O cargo. a posição de querubim ungido por Deus para ser o líder de todos os demais anjos. Qual era o trabalho dele? Ele foi designado para quê? Lá no começo. Isso tudo é conjectura, Claro. mas, por exemplo, quando a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Né? Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou tão encantado com a sua beleza que ele falou, pera lá, por que eu vou ficar dando adoração para ele se eu sou o cara? Mas, pastor, você acha que em algum momento alguns anjos começaram a adorar ele pelo fato dele de não terem acesso? Eu acho que nem todos os anjos, eu não sei se a Bíblia fala disso. Não sei se todos os anjos tinham acesso a Deus. Alguns podem ser mais distantes. E ele, por ser o mais acessível, será que alguns acharam realmente que ele era alguma coisa grande? Eu acho que a Bíblia fala até que se achou iniquidade no seu coração. Eu acho que começou nele. Nele, né? Mas ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Porque a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse 12, que quando existia a batalha final, né? Entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo, ele vai arrastar 1/3 dos anjos com ele. Então, a conjectura teológica é que, de fato, 1/3 dos anjos seguiram a Satanás. E não é que eles estejam no inferno. O inferno, na verdade, é o lugar onde os mortos vão. Exato. Entendeu? Hades, né? O Hades, no Novo Testamento, Sheol e Sheol é o mesmo. É o mesmo lugar, coisa. só que o Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica de Sheol. Então, eu diria assim, que Satanás ele está completamente livre. Agora, o reino dele, vamos dizer assim, o império dele está no segundo céu. E por que ele tem tanto poder? Tudo isso vai ser conectado com o final. Eu tô querendo ir lá para trás pra gente ir pro final, né? Pro Apocalipse. Mas se é que dá para saber o plano dele é levar o maior número de almas. É o quê? É atrapalhar o plano de Deus? Excelente a sua pergunta. Eu queria só voltar no raciocínio que eu comecei, acabei esquecendo, né? Como ele sabe que vai vir um Messias. Sim. Ele sabe que vem um cara para destruí-lo. Então, antes, quando ele sente que pode ser, ele vai tentar matar. Ele tentou matar Moisés. Ele tentou? O lance o faraó mandou matar todos os meninos. Só que a mãe dele escondeu, botou num cestinho, né? De vime, de junco. Ele foi criado dentro do palácio do faraó. Quando Jesus foi nascer, o Herodes também tentou matar Jesus. Então, ou seja, Satanás, quando ele sentia que havia uma possibilidade, ele vinha para com tudo. Só que Deus nunca permitiu que ele, né, estragasse o seu plano. Então, o que eu entendo?
ele é não só enganador, mas o cara que é o pai da mentira, ele também é enganado pela mentira. Eu sempre perguntei para Deus, pô, um cara que sabe tanto, ele sabe que ele não consegue vencer Deus. Isso que eu nunca entendi, ele sabe que ele não consegue... Mas você nunca viu uma pessoa enganar a si mesmo? Ou será que é só assim, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou... Eu acho que ele acredita. Eu acho que ele sabe que a Bíblia fala que ele vai perder, mas acho que lá no fundinho ele acredita. Isso é uma conjectura minha, tá? Até o diabo tem esperança, então. Ele tem esperança que ele vai vencer. E para isso, e não só ele, os seguidores dele. Ao longo do mundo, se você pegar aí os satanistas, os Illuminati, esses camaradas, eles estão olhando para o poder que eles têm para manipular o mundo. Então, eles acham que eles vão ganhar. Eles sabem do que a Bíblia diz, mas eles não acreditam nisso. Então, assim, não dá para cravar que Satanás acredita que ele vai vencer. Eu só coloco uma possibilidade, porque o engano, ele é tão poderoso que engana a si mesmo, entendeu? Então, assim, no fundo, ele está tentando impedir o plano de redenção de Deus. Porque se você olhar para as Escrituras, você vê um plano de Deus lá na eternidade passada, e esse plano vai se cumprir no final dos tempos, e a eternidade futura vai ser, na verdade, o cumprimento do plano original de Deus. Então ele teve livre-arbítrio, se ele ele teve escolher, completamente. E todos os anjos têm? Todos os anjos que fizeram a escolha por ele, fizeram por escolha própria. Exato. Ninguém os induziu. Diferentemente de um ser humano que já nasce, né, em pecado e que, pô, você vai lutar contra um ser poderoso, muitas vezes é difícil você dizer que você tem um livre-arbítrio, né? Se Deus não der uma mãozinha ali, a coisa fica feia. Mas eles não, eles estavam vendo tudo. Eles estavam enxergando, vendo a glória de Deus. E ele olhou para si e falou, eu sou o cara. E aí ele tem 5... Eu vou, né? Vou estabelecer o meu trono acima do Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo, né? E ele começa a falar no Ezequiel, tanto em Isaías 14 quanto Ezequiel 28, descreve Satanás, e Ezequiel fala dessa vontade que ele teve de se tornar maior que Deus, né? Ao longo de toda a história, qual é a estratégia dele? Roubar a adoração do ser humano. Quando ele chega para Adão e para Eva e fala, Deus falou que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer? Mentira. O que Deus está fazendo é esconder o leite. Na verdade, ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, essa mesma tentação de levar os homens a descrer na palavra de Deus e passar a adorá-lo, está lá no Gênesis e vai estar no Apocalipse também. Ele quer adoração. Ele chegou para Jesus na tentação do deserto e falou, te dou tudo, se você se prostrar e me adorar. E, Lamartine, vamos partir do pressuposto, então, que ele tem esse plano que é, vou tentar ganhar essa guerra, vou fazer o possível para trazer cada vez mais aliados. O número de anjos que caiu com ele vai aumentando ou é... Não, número fixo. Fixo. Fixo, a Bíblia diz... Ninguém mais foi enganado, então, por esse... Não, agora ele deixou de ser um querubim ungido e se tornou um demônio. Exato. Entendeu? Todo mundo sabe, no mundo espiritual, sabe que é uma luta contra ele, e os anjos sabem. Hoje não existe mais a possibilidade dele conseguir mais alguém, entendeu? E não existem... os anjos foram criados de uma vez só ou eles são criados? Foram criados de uma vez só. Então o número de anjos são existe bilhões de bilhões. Ah, é isso? Eu achei que eram milhares ou centenas. Não, a Bíblia fala de milhares, miríades de milhares, tá? Bilhões. Então, tem mais anjos do que gente. E são milhões, um terço de... Então não, bilhões. Bilhões, um terço de... Bilhões também é muito demônio também. São centenas de milhões, né? Então tem um demônio para encher o saco de... Tem pelo menos alguns demônios para cada um de nós. Lênia, tem um demônio agora te enchendo o saco. Mas tem mais anjo também, viu? Tem anjo também, pelo menos isso, né? Tem, para cada demônio tem 3 anjos, né? Ah, é? Se foi 1/3 que caiu, 2/3. Verdade. Então para cada um tem 2, na verdade. E uma coisa que eu nunca entendi direito é assim, aquela hierarquia dos anjos, ela tá em forma decrescente de poder ou não necessariamente? Porque um querubim está abaixo de arcanjo, não é? O arcanjo não, lá a hierarquia que nós temos clara é lá em Efésios capítulo 6. O maior deles é principados.
Isso é de demônios. Não, tá falando de... tá falando tanto de... No caso ali de Efésios 6 é né? demônio, mas você tem o arcanjo. Arcanjo, porque principados, no grego é arquês. Ah, é? Arque. O que é o arqui-inimigo? É o grande inimigo. O maior inimigo. É o maior inimigo. Então, o arcanjo é o primeiro demônio, em termos de autoridade. Então tem arcanjo e contra ele tem o principado. Mas é a mesma palavra. Ah. Entendeu? E aí depois vem o quê? Depois vem potestades. E para anjo é o quê? Não tem mais. No caso, por exemplo, de demônios, tem um monte de coisa, mas de anjo não tem mais. No anjo você... Tem querubins... Sim, mas aí já são diferentes. Por exemplo, tá. Os querubins e os serafins são seres celestiais que assistem no trono de Deus. Por exemplo, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou 2 querubins com espadas desembainhadas, proibindo que o homem voltasse para o Éden para não ter acesso à árvore da vida e aí ficar perpetuamente... Então são anjos poderosíssimos. Poderosíssimos. Serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes, entendeu? Que fala que tem 6 asas, vários olhos. É uma descrição parecida com os serafins de Ezequiel também. Sei. Então, assim, o que a gente... Essa visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver com o que a Bíblia... Não. Por isso que fala que é meio assustador. Quem olha para um anjo assim, de repente, pode até se assustar, né? Mas quando eles se manifestam, por exemplo, no mundo físico, eles parecem homens. Para não assustar. Quando, por exemplo, Abraão está lá meio-dia sentadinho na sua tenda, chegam 3 anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho de Deus. Olha Mas no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo? Porque ele tem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, Malach Yahweh, é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É uma chamada uma cristofania, ou uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. O Cristo, antes de encarnar na carne, ele já aparecia, então? Já aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe adoração, porque na Bíblia somente Deus recebe adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó para a batalha que iria, né, ser a mais épica de todos os tempos, ele encontra um camarada poderoso, com uma espada desembainhada, e Josué percebe que ele é um ser celestial, e ele pergunta: você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso quer dizer o quê? Se é inimigo ou é amigo? Dessa parte espiritual. Mas ele manifestou, ele viu. Ele está vendo, como se fosse um homem mesmo. E ele disse: eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira a sandália dos seus pés. Uau. Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarça ardente. Aí ele... Que está pisando em solo sagrado. Ele adorou e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então ali é Cristo. Mas tem alguns trechos que falam para não adorar porque eu sou um anjo, né? O anjo fala: não me adore, eu sou um servo, sou um mensageiro, como você. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás está acima. Se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcanjo. Eu achei que arcanjo era o mais... Então, eles são arcanjos e principados, teoricamente, eles estão no mesmo nível. Equivalente. Um querubim está acima. É que ele não é um querubim, ele é o querubim original. É o único. E lá na carta de Judas, né, não é os Iscariotes, né, é o Judas que escreveu a carta de Judas, né? Lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou dizer um juízo difamatório contra ele. Disse: o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria força. Mano. É como se a gente falasse hoje: em nome de Jesus, sai. Ele usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa, isso é importante, então. Entendeu? Saber. Agora, tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que está brigando com o principado da Pérsia. Lá em Daniel, capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração.
para saber o que ia acontecer com a história de Israel, porque já estava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de 21 dias, de oração e jejum. No 21º dia aparece Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Não é o único, mas é o maior deles, é o que anunciou, por exemplo, para Maria que Jesus ia nascer e tal. E Gabriel falou, olha, no dia que você começou a orar, eu saí. Só que, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Não é o príncipe humano, porque é outra guerra, né? No mundo espiritual. Outra guerra. Aí ele disse, mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí então eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia. Até hoje. Tipo, na América do Sul, no Brasil no Brasil você tem um principado. Que meio são os poderes, que domina é organizadíssimo. Satanás, ele no seu império, ele não tirou, vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual que Deus criou. Então existem impérios demoníacos para cuidar de cada país ou região. Sim, assim como áreas específicas, né? Por exemplo, se principados ele tem controle sobre, por exemplo, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia. Eles são principados do ar. Eu não tenho dúvida. Por que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão tremenda? Ô Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim que é uma experiência que eu tenho. Tá. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet. E vai dar problema aqui hoje, então. Não, mas já deu uns problemas aqui quando a gente tá falando de inferno, umas coisas. Apagou a luz aqui. Foi. Não, literalmente tá cai. Aí. E assim, eu tenho que parar, eu tenho que orar. Eu olho e tá tudo certo, mas... Tem um certo controle, então, né? Eles atuam nessas áreas, porque são áreas importantes que podem ser usadas tanto para propagação do bem quanto do mal, entendeu? Para falar para milhões, né? Então, assim, existe essa hierarquia e quando eles entram em clash, né, em luta, o que eles fazem? Eles estão, na verdade, usando o poder que eles têm, mas óbvio que se um arcanjo ele tiver que cumprir uma vontade de Deus, ele usa o nome de Deus para poder passar por cima. Né? É isso, pastor, por exemplo. Vamos colocar como se fosse uma grande guerra espiritual que está acontecendo, porque é isso que eu acredito que está acontecendo. Aí um arcanjo tem que entrar num território brasileiro dominado, ou num território dominado por um principado, uma potestade. São principados. Né? Não, do mesmo jeito que existe uma potestade do país, você tem um arcanjo do país. Ah, tem um arcanjo designado e uma potestade. E eles estão em guerra. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia chama Miguel do arcanjo que luta pelo povo de Israel. Então ele... O arcanjo Miguel, para mim, ele é o principal de todos. Hoje é vamos dizer, o general dos exércitos do Altíssimo. Mas ele tem uma atuação mais específica com o povo de Israel. Entendi. Eu acredito que tenha, por conta disso, outros arcanjos que lutem em outras dimensões. Porque a gente sabe que tem o principado. Se falou que tem principado da Pérsia, por que não pode ter no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou não, entendeu? Então dá para Deus, o do Brasil aí, ele tá... Precisamos de reforços aí, né? Tá uma guerra maluca aí, né? Não, no final dos tempos, a luta vai ser cada vez pior. Porque parece que o mal tá crescendo, não tá? Parece... Ou é só uma impressão? Não. Sempre teve mal e só porque a gente tá vivendo agora dá a impressão que o mal é maior? Não, Jesus disse, né, que o mal se multiplicaria. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, vai piorar. Então, vai aumentar o mal. A gente vê também um esfriamento, né? Pessoas que não têm uma vida espiritual, que têm uma vida muito material. Aqueles que tinham começam a deixar de ter, né? Entendi. É o esfriamento. O que é o esfriamento? Da fé, do amor. Acho que o esfriamento é pior do que o ódio, do que o mal, né? Porque a pessoa não tá nem aqui nem ali, ela simplesmente não liga, né? Ela simplesmente vive uma vida
a parte, né? É o que Jesus fala, né? Na igreja de Laodiceia, de você é morno, né? Eu vomitarei, como que é? Porque você não é nem frio nem quente. Era melhor que fosse frio ou quente. Por causa disso, eu estou para te vomitar da minha boca. O morno é a pior coisa, né? Porque... Pior, né? Porque ele não é nem frio nem quente. Ele não é nem crente e nem ímpio. Ele não é nem ateu. Ou seja, para Deus, aos olhos de Deus, é pior uma pessoa que diz que é, mas não é, do que o cara que diz que não, sou ateu mesmo. Exatamente. Entendeu? Então esse é o tempo. Agora, isso é resultado do quê? De uma batalha espiritual enorme que está acontecendo no mundo, né? Nas regiões celestes. Mas, por outro lado, o reino de Deus está avançando. Eu não tenho uma visão pessimista. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que o mal está crescendo, eu também vejo que os meios de comunicação, as redes sociais, elas ajudaram a espalhar. Essa live está sendo vista por milhares de pessoas. Eu já vim aqui, acho que essa quinta vez, talvez. E, assim, tá entre os campeões aí, hein? Então, tem vídeo aí de 4 milhões. Nossa! Você já imaginou quanta gente já ouviu? Exato. Aliás, eu quero te agradecer porque... O mundo inteiro, você sabe, né? O mundo inteiro. Eu vou num restaurante, aí o garçom... Quero dizer que eu sou teu fã. Eu falei, me viu no Vilela, né? Ele é. Não, anuncia uma agenda aí e falou: o Lamartine já virou sócio aí, né? Eu brinco, falo, não, eu já tô sócio lá do Inteligência. Você, o Rodrigo, né? Não, você tá abrindo uma porta, assim, pra pregação do evangelho maravilhosa. Então esse é o lado bom, né? Tipo, a gente tem facilidade de falar pra milhões. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.